Olá, agora que nós sabemos representar números negativos, inteiros, com ou sem sinal no computador, vou dar uma dica aqui bem superficial, tá? Sobre como que a gente pode representar números reais, para vocês entenderem. Eu acho que é importante entender como que eu consigo fazer isso. Então, olha só, primeiro, o que são os números reais? Então, além dos inteiros, você tem esses números que têm dígitos depois da casa decimal, aqui, ó, por exemplo, 3,456, 34,56. Então é um conjunto muito maior de números. Para vocês entenderem como a gente consegue representar isso em binário no computador, vamos pensar numa coisa que talvez vocês já tenham visto por aí, mas se não viram não tem problema, que é a notação científica para representar números reais. Como é que é isso? Pega aqui esse número, 3,456. Bom, primeiro, o sinal dele aqui é positivo, né? É um número positivo. Então, vou representar o sinal positivo. Depois, vou representar o número usando exatamente uma casa depois da vírgula. Sempre eu vou ter o número, vírgula, um dígito, vírgula, alguma coisa. E vou multiplicar por um número na base 10 para ajustar. Então, por exemplo, aqui, ó, 3,456 é 3,456 vezes 10 elevado a zero. Para que serve esse 10 elevado a alguma coisa? É para fazer o meu ajuste da vírgula para o local original. Vocês vão entender isso melhor no número de baixo. Mas antes disso, vamos começar a entender como que eu posso representar agora esse número usando inteiros. Basicamente, a gente vai decompor o número nos componentes que tem aqui, ó. Sinal é mais. É lógico, só que a gente não vai pôr mais, a gente vai pôr 0 ou 1. Usando a nomenclatura, a convenção que a gente já viu, 0 é positivo e 1 é negativo. Então esse aqui teria no bit que representa sinal o valor 0, porque ele é positivo. Se ele fosse negativo, teria o valor 1 no bit do sinal. Aí eu preciso guardar esse valor aqui, que é a mantissa. A mantissa vai ser esse número, só que eu ignoro essa vírgula. Eu pego todos os dígitos que aparecem aqui e ignoro a vírgula. Note que se tiver zeros aqui, eu não represento, só represento, assim como não existe zeros aqui, porque não faz diferença, não existe zeros aqui porque não faz diferença, certo? Então, só vou representar os números que realmente importam, são isso aqui. E eu vou representar assim, ó, 3.456. Quando eu olhar para uma mantissa dessa, eu já sei que ela começa sendo 3,456. Por quê? Porque sempre ela é só um número, depois vírgula, o resto, as casas decimais. Então sempre vai ficar assim. Então eu pego esse número, ignoro a vírgula e represento aqui. É um inteiro. Inteiro a gente pode representar, por exemplo, em binário convencional. Aí eu pego esse númerozinho aqui e guardo, é o expoente, 0. Esse número aqui, que é a base, a gente vai usar sempre a mesma, então eu não preciso representar. Então, representando o 0, o 3.456 e o 0 do sinal, eu consigo recompor esse número. Vou dar um outro exemplo para vocês, e aí a gente vai chegar lá no binário. Olha lá. Se fosse então 34,56, como que fica na notação científica? É um número positivo? É. Então o sinal é mais. Sinal é mais, vai ter o bit 0 aqui, certo? Para sinal. Quanto é o expoente? O expoente agora é 1. Porque, ó, 34,56 é 3,456 vezes 10. Quando você multiplica por 10, vira 34,56. E continua tendo a mesma mantissa. Então, esse número teria a mesma mantissa que o de cima. Só que o expoente muda. O expoente é 1. O sinal é o mesmo também. Vamos ver um outro exemplo. Se fosse menos 34,56. Menos 34,56, agora, ó, mantissa, base 10 ainda, expoente e o sinal. O sinal agora é negativo, esse bit de sinal seria 1. Pensando em bits, ó, a representação do número ficaria assim. Os números
que são guardados no formato real no computador, segue exatamente essa ordem. O bit mais significativo é o sinal. Então, ó, esse número aqui é negativo, sinal 1. Aí depois vem o expoente, né, que aqui o expoente, nesse exemplo está até errado aqui, esse expoente aqui é 1, então o expoente é 1, e vem a mantissa. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Vamos pensar. Bom, primeiro, vejam bem, número inteiro, número inteiro, número inteiro. Eu posso, então, escrever menos 3,456, desculpa, menos 34,56, que é menos 3,456 vezes 10 elevado a 1. Né? Eu posso escrever como 3 números inteiros, o 1 de sinal, o 1 de expoente e o 3.456 em binário. Tá? Então, a gente acabou de ver um jeito de pegar qualquer número real, né, e decompor em números inteiros. Existem os problemas aí que você precisa lidar com isso, que você vai aprender. Bom, primeiro, você vai ver essa representação de números reais no computador na outra disciplina que eu sempre tenho comentado aí, que roda em paralelo com essa, que é de sistemas lógicos. Além disso, todo curso de computação ou tem uma disciplina chamada computação numérica, que é o nosso caso aqui, ou tem cálculo numérico, ou alguma outra computação numérica, sei lá, que ela em algum momento vai tratar dos problemas que ocorrem por conta dessa representação de números reais no computador. Né? Por quê? Porque, vejam bem, entre 0 e 1 existem infinitos números reais. Se eu vou representar os números reais com uma certa quantidade de bytes, 2 bytes, 4 bytes, eu não consigo representar infinitas combinações de números, vocês concordam? Então, eu não consigo representar todos os números reais entre 0 e 1 usando um número finito de bits, porque tem infinitas combinações. Em algum momento ia esbarrar uma combinação na outra. Não tem jeito de mapear infinitos números em 32 bits, porque em 32 bits a gente já viu que só dá para pôr um pouco mais de 4 bilhões de números. Então eu não posso mapear infinitos números em 4 bilhões de números. Então o que acontece? Quando a gente representa os números no computador, a gente vai fatalmente ter que fazer certos arredondamentos. A gente não consegue representar com fidelidade números reais muito pequenos, com muitos dígitos depois, ou então com muitos dígitos depois da vírgula. Você não consegue representar 30, 40, 50 casas decimais, ele vai gerar um erro quando você faz isso. E para tratar esses erros e evitar que eles se propaguem e gerem erros graves em contas, você estuda uma disciplina que tem todo um conjunto de abordagens, entre outras coisas, tá, que a gente aprende nessa disciplina, para você lidar com esse erro. Então tem técnicas de computação para você programar, minimizando o impacto desses erros nas situações onde isso é necessário. Não é sempre isso é necessário. Né? Os números reais podem ser utilizados em várias situações com precisão e tudo, você não vai ter preocupação. Mas muitas vezes você está fazendo conta, imagina só, você está fazendo conta com dinheiro de pessoas e aí está fazendo divisões e vai dar números fracionários lá, números reais, e o sistema começa a fazer arredondamentos. Dependendo do arredondamento das contas, pode ser que ele erre uma conta em centenas de milhões. Imagina você dar um prejuízo de centenas de milhões para alguém. Né? Você não pode fazer isso. Então você tem que tomar o cuidado de evitar que esses arredondamentos gerem erros muito grosseiros. Para isso você tem uma disciplina que não é a nossa. Aqui eu só quero que vocês entendam, dá para pegar números reais e pôr no computador. Vamos lá. Vamos pegar esse número aqui. É mais 3,456, né? Então a gente viu que é assim. Então, ó, qual é o sinal dele? É mais. Então, 0 aqui no bit de sinal. Qual o expoente? O expoente é 0 e o número é o 3,456, a mantissa. É um número inteiro, número inteiro, número inteiro. A gente conseguir pegar. Vamos ver o outro aqui. Ó.
Outro exemplo. Opa, aqui embaixo uma tabela, vamos ver esse aqui. Esse aqui, sinal positivo, expoente 1 e mantissa também. Vamos fazer mais um exemplo qualquer aqui antes de dar sequência. Vou deixar essa tabelinha aqui, é só um número qualquer. Por exemplo, 2.340,85. Então, se fosse R$ 2.340,85. É um número positivo? É. Então, sinal zero. Vamos ver, a representação dele na notação científica seria 2,34085. Aí não tem mais dígitos além de... Então, para aqui. Então, 2,34085, ok? Aí, vezes 10 elevado... 10 elevado a quanto, hein? Opa. Vezes 10 elevado a quanto? Vamos ver, ó. Eu tenho que andar, dividir por 10, ali, o 2,34 para virar 2.340, multiplica por 10, por 100, por 1.000. Né? Então, 10 a terceira, que é 1.000. Ó, então, se eu multiplicar 2,34085 por 1.000, dá 2.340,85. Aí, então, o nosso expoente para representar esse número é 3, e a nossa mantissa, que é um número inteiro, vai ser este número aqui, sem pensar sem pôr a vírgula. Então, é o 2,34085. É um número inteiro. Então, ó, você pega qualquer número real, você pode decompor em 3 números inteiros usando esse mecanismo que a gente está fazendo aqui. Tá? Ó, com esses 3 números, então, agora vou até fazer um exercício contrário, que vocês podem testar, fazer em casa. Vamos gerar um número aqui. Eu vou colocar sinal 1, vou colocar expoente. Expoente menos 3. E vou colocar um número qualquer aqui na mantissa. Por exemplo, pronto, tá aqui. Que número será esse? Que número real será esse? Então vamos primeiro tentar resgatar a notação científica. Primeiro eu sei que esse número aqui vai ser colocado aqui, ó, com uma vírgula logo depois do primeiro 5. Então é 5,39530, aí vezes 10. 10 elevado a quanto, hein? 10 elevado a menos 3. Certo? Além disso, eu sei que o sinal é negativo, então isso é um número negativo. E que número é esse? Que número real é esse? Vamos lá. Então esse número é agora, ó, 10 a menos 3, então você vai andar com a casa. O 5, vou colocar aqui zeros, 5,39530. E aí, ó, 10 a menos 3, certo? Você vai, então, andar com a casa aqui. 1, 2, 3. Então, esse número que a gente está representando é um número bem pequeno. É o 0,0053953. Agora, eu preciso definir como que eu guardo o expoente, a mantissa, qual o tamanho de cada dado desse. Para vocês saberem, e eu vou até mostrar uma página na Wikipedia que detalha isso, mas vocês vão ter isso nas aulas de sistemas lógicos com muito detalhe. O padrão adotado pelas linguagens em geral, imagino que por todos, mas pelo menos pelo C, C++, Java, Haskell e outros, para
32 bits, números reais de 32 bits. Tá? Então, um dos padrões adotados é números reais de 32 bits. Aí isso vai ter no C, nós vamos ver no C. No C é o tipo float, no Java é o tipo real, no Haskell, se não me engano, é float, no Haskell que vocês já aprenderam, assim vai, mas lá na página da Wikipedia até fala isso. É esse formato aqui, é o IEEE 754-2008. E esse formato, basicamente, ele usa 1 bit para o sinal, são 32 bits. Né? Para guardar números reais, você guarda sempre em 4 bytes de uma vez, 32 bits. E ó, tem um para sinal, tem 8 para expoente e tem os da mantissa. Certo? A nossa mantissa é um número inteiro sem sinal, então se você tem aqui 23 bits para mantissa, né, você pode guardar mantissas até de 0 até 2 elevado a 23 menos 1. São as mantissas aqui. Então dá uma faixa razoável já de números na mantissa. E nosso expoente é com sinal, porque eu posso ter vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a 4. Então aqui precisa ser um número com sinal. Aí, números com sinal, né, de 8 bits, então você vai de menos 127 até 128. Nota que eu estou falando menos 127 até 128, porque o formato aqui não é complemento de 2. É um outro jeito de guardar números negativos, que é chamado de excesso a 127. Você guarda fazendo 127 menos um número. Mas isso aí é um detalhe para a gente. Aqui tem um número de 8 bits que tem sinal. Então, pode ser negativo ou não, e vai aí mais ou menos entre menos 127 e mais 127, vocês vão aprender em detalhe na outra disciplina, então pode ficar tranquilo. E aqui o bit de sinal, se ele for 0, o número é positivo, se ele for 1, o número é negativo. Então esse é o padrão que as linguagens adotam. Eu vou já abrir a página wiki dela para a gente completar, e para vocês saberem, aqui uns exemplos que tem, eu peguei numa tabelinha na internet, alguns exemplos de como é que ficam alguns números no computador quando se usa esse padrão que eu mencionei acima. Por exemplo, o 0.375, ele fica assim. 0 de sinal, aqui é o expoente e aqui é a mantissa. Tá? O expoente, você vê que esse é o número do expoente no formato de excesso de 127. Vocês vão aprender ou com o Reginaldo, ou com o Leandro, outro professor aí da disciplina de sistemas lógicos, ou você pode procurar, se você está fazendo aqui avulso, assistindo essa aula, não é do nosso curso, você pode procurar na internet mais informação sobre esse formato, você vai achar. Né? Isso não é relevante demais assim para o curso aqui de estrutura de dados 1 que nós vamos fazer. O importante é você entender que dá para guardar os números reais usando só números inteiros. E para vocês saberem, as linguagens costumam ter sempre um segundo formato de ponto flutuante, e esse segundo formato na linguagem C, nós vamos ver que nós vamos chamá-lo de double. Tem o float, que é um ponto flutuante de 32 bits, e tem o double, que é o ponto flutuante de 64 bits. E o padrão adotado pelas linguagens em geral é o IEEE 7541985, e é isso aqui, ó. Tem um bit de sinal, de novo você tem aqui o expoente tem 11 bits e a mantissa tem 52 bits. Então é muito número. Tá? Então esse formato aqui vai te dar muito mais flexibilidade, muito mais precisão na representação de números. Você vai conseguir representar tanto números maiores, sem cometer erro, quanto vai representar números menores sem cometer erro, números com muitos casos depois da vírgula. Aqui você tem também expoentes maiores, que também te dão mais flexibilidade. Né? 11 bits de expoente. Lembrando que o expoente tem sinal, então aqui vai de aproximadamente menos 1024 até mais 1024, arredondando aí. Né?
lembrando que ele vai também usar o outro formato. Ok. Então, essa é a dica de como que você representa no computador números reais, né? Basicamente, você vai usar uma anotação como essa aqui, científica, como a anotação científica, e essa anotação, que é conhecida como notação de ponto flutuante, a anotação que a gente vai usar, ela normaliza os números para sempre ter um dígito, vírgula, alguma coisa, sempre é um dígito, vírgula, alguma coisa, vezes uma base elevada a um expoente. A base padrão aqui para notação científica é a base 10. Vocês vão ter mais detalhes sobre isso em outras disciplinas do curso, mas vocês também podem procurar na internet. Eu estava aqui lendo sobre isso. Ó. Aqui em formato de ponto flutuante, eu tirei aquela figura daqui, ó, vocês podem ler e ver todos os detalhes de implementação, se vocês estiverem interessados. Isso não é obrigatório para a nossa disciplina. E aqui o formato, olha aqui, ó, C, C++, Java, C Sharp, Java, Haskell e outros. Nessas linguagens aqui, C, C++, C Sharp, Java, Haskell e outras, você tem esse formato simples. O Common Lisp também. Quando eu fiz meu curso de programação, ICC, na época chamava, né, o primeiro curso de programação aqui na UFAM, eu aprendi o Lisp. Né? Hoje eu acho que é o Haskell ainda, mas eu aprendi o Lisp. É isso. Meu objetivo aqui não é que você entenda com essa aula o formato da IEEE, porque você vai ter esse detalhezinho aqui, os detalhes de implementação, tá? Mas eu queria que vocês entendessem a essência de como é que a gente pode facilmente transformar números reais numa convenção que dá 3 números inteiros, ou seja, como é que a gente pode representar números reais usando os bits lá no computador. Então veja bem, a gente já pode pegar números inteiros e representar em bits, em bytes, lá na nossa memória no computador. A gente já pode pegar números inteiros positivos e negativos e representar no computador se a gente quiser. Então a gente pode tanto representar números sem considerar sinal, só os de zero e positivos, quanto a gente pode representar com sinal, negativos e positivos, quanto a gente pode representar números reais, né? Float, que a gente vai usar na linguagem C, os formatos que trabalham com números reais, eles têm dois propósitos. Um deles é você conseguir representar números que têm casa depois da vírgula, como 3,1, 3,12. Então, sempre representar números com casa depois da vírgula, eles vão ser úteis. O outro propósito deles é permitir que você guarde números grandes, muito maiores do que você costuma guardar. Porque, às vezes, você quer guardar números maiores sem precisar, sem querer requerer muito espaço para guardá-los. Então, por exemplo, com 32 bits, eu só posso ir até de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões com números inteiros, tá? Arredondando aí. Com números reais, eu posso ir mais longe, né? Porque eu tenho esse formato. Né? Agora, no final das contas, lembrem que ele tem um problema, o número real, que é um problema prático. Se você tem 32 bits, só existe um pouco mais de 4 bilhões de possibilidades de valores que você pode assumir entre 32 zeros e 32 uns. Né? É o famoso 2 elevado a 32, certo? 2 elevado a 32 possibilidades. Se você só tem 2 elevado a 32 possibilidades, estava comentando, com números inteiros, então você tem esse limite. Eu não posso guardar o número 10 bilhões com números inteiros, mas eu posso guardar 10 bilhões facilmente com um número na notação em ponto flutuante. Então, se eu crio uma variável que nós vamos ver, um formato float, se eu pego 32 bits e enxergo com esse formato float, eu consigo escrever lá, enxergar nesse número 10 bilhões. Eu não consigo ter 10 bilhões numa variável inteira de 32 bits. Eu teria que ter uma variável de 64 bits. Então, o formato de números reais
que a gente usa no computador não é só para guardar números reais, é também para guardar números grandes, números inteiros grandes. Ele dá essa flexibilidade para a gente. Então, tanto eu consigo guardar números com casas depois da vírgula, que é uma das principais motivações, quanto eu posso guardar números grandes. Por que eu falo uma das principais motivações? Porque números grandes, na maioria esmagadora das situações que a gente tem em computação, números grandes você consegue lidar com eles com o 4 bytes ou com 8 bytes, que são os formatos inteiros que existem. Né? Por quê? Porque com 8 bytes, de 64 bits, um número de 64 bits dá 2 elevado a 64 possibilidades. E 2 elevado a 64 é um número muito, muito grande. É 4 bilhões ao quadrado, arredondando. 4 bilhões ao quadrado, gente. Quantas coisas na natureza que a gente quer representar no computador vai ter 4 bilhões de possibilidades? Isso aí vai ser mais raro. Entretanto, existem situações onde eventualmente você queira lidar com números muito, muito grandes. Aí você pode optar por usar um formato como esse, que usa a notação científica de sinal, expoente e mantissa. Né? Então essa é uma das possibilidades, mas a possibilidade mais comum, a razão mais comum para a gente usar esse formato é quando você quer realmente lidar com números que tem casa depois da vírgula. Tá? Por exemplo, dinheiro. Dinheiro tem casa depois da vírgula, tem centavos. Então, se você quer representar dinheiro, você tem que representar em centavos. Tem que ser formato float na linguagem em si. Nós vamos ver isso. Não é só dinheiro. Se você está representando qualquer coisa do mundo que tenha ter casa depois da vírgula, né? Você precisa, por exemplo, o número π tem casa depois da vírgula, você precisa de um número real, então precisa ser esse formato float, você não vai pôr o π numa variável inteira. Tem um monte de coisa no mundo que a gente precisa de variáveis que representam números reais, né? de representar no computador como número real. E aí você vai usar esse formato aqui, float. Ok, por hoje era isso.